O servo se aproxima do duque, perguntando qual o motivo da visita. Klaus de Balthazar é o duque do Império Lugville. De repente, o homem se levanta e, aproximando-se, encurrala o servo contra a parede, pois quer confirmar algo. Ele inspira o perfume que vem do servo. Lembra-o de que já havia dito para não usar aquela colônia. Embora Antônio de Essen insista que não está usando nenhuma fragrância, o duque acha que ele está sendo atrevido demais para alguém que ainda está pagando uma dívida. Klaus é bom em resolver mistérios, e está determinado a descobrir o segredo que o servo está escondendo. Gotas de suor aparecem no rosto de Antônio. Ele se pergunta se é possível que o duque tenha descoberto que ele, na verdade, é uma mulher. Klaus o aconselha a não tentar esconder nada, pois quanto mais ele pensa no assunto, mais curioso fica. Rosélia se disfarçou de homem para mudar o rumo da história original, mas está percebendo que isso é mais difícil do que imaginava. 3 meses antes, nossa garota estava no meio do quarto, observando o meio-irmão quebrar garrafas vazias. Ele gritava com Rosélia para que fosse buscar mais bebida imediatamente, já que o estoque havia acabado. Rosélia de Essen, filha adotiva do Barão Essen, ficou ali parada, suportando os insultos. Ele não entendia como ela podia estar falida, já que o pai deveria ter deixado algo para ela. Rosélia olhou para Antônio e lembrou que foi ele quem gastou tudo até o último centavo, mas ele apenas exigiu que ela vendesse algo de valor. O Barão Essen adoeceu e morreu, e foi aí que toda a fortuna da família se perdeu. O filho, que deveria ter evitado a ruína, estava se comportando como um verdadeiro animal. Nossa garota caminhou até a mesa, pegou um punhal afiado que estava ali e foi direto em direção a Antônio. Mesmo tremendo e implorando para que ela parasse, ela parecia decidida a acabar com aquilo. Antônio fechou os olhos e gritou de medo, cobrindo o rosto. Mas o golpe nunca veio. Quando abriu os olhos, viu que Rosélia havia cortado o próprio cabelo. Como era a única coisa de valor que lhe restava, disse ao irmão para vendê-lo e sumir. Antônio pegou o cabelo, virou-se e saiu furioso da casa, chamando-a de praga antes de ir embora. Isso nem a abalou, pois, quando sua vida está em risco, Rosélia pode ser muito pior. Ela sabia que Antônio não voltaria, já que os agiotas estavam esperando por ele do lado de fora. Se o mataram ou não, ninguém sabe, esse personagem nunca mais apareceu na história. Mesmo que as roupas fossem um pouco grandes, Rosélia as vestiu assim mesmo, dobrando as mangas. E, daquele momento em diante, ela assumiu uma nova identidade, Antônio de Essen, com o objetivo de mudar o próprio destino. Rosélia de Essen era apenas uma personagem secundária que dedicava a vida servindo ao duque e depois morria. E foi justamente nesse corpo que nossa garota renasceu, sabendo que o duque viria buscá-la para servi-lo. Faz 3 anos desde então, e ela vem se preparando para esse momento. Ela não pretende morrer do mesmo jeito que está escrito na história original, onde a heroína se apaixona perdidamente pelo duque. Existem muitas outras formas de quitar uma dívida, e ela não precisa correr para os braços de Klaus de Balthazar e se apaixonar para isso. Assim como na história original, o duque chega à propriedade do Barão Essen. O lugar está em ruínas, sem manutenção há muito tempo. Mesmo se Klaus vendesse tudo, não conseguiria recuperar nem metade do valor que emprestou ao barão. O assistente do duque, Alejandro, leu um relatório afirmando que Antônio, o filho mais velho de Essen, herdou a propriedade. O documento também diz que o barão tinha uma filha, Rosélia de Essen, e que ele próprio havia falecido há poucos dias por causa de uma doença grave. Nesse momento, a heroína, vestida como homem, sai para receber o duque e se apresenta como o filho mais velho do barão, Antônio de Essen. Ele estende a mão para cumprimentar o duque, mas este não retribui. Frio e direto, o duque afirma que está ali para cobrar uma dívida de 5.000 bangs deixada por seu pai. A heroína fica chocada ao descobrir que o barão contraiu uma dívida tão enorme, o suficiente para comprar 3 mansões. O duque quer saber como Antônio pretende pagar o restante, já que, mesmo vendendo a propriedade, conseguiria no máximo 3.000. Ele confirma a suspeita de que o rapaz não tem esse dinheiro. No entanto, Antônio pede apenas 1 ano, prometendo quitar toda a dívida nesse prazo. Após um breve silêncio, o duque pergunta como ele pretende fazer isso. Ouviu rumores de que o rapaz foi expulso da academia e virou um bêbado sem futuro. Antônio, porém, afirma que não ficou vagando à toa pelas ruas, e que tem uma carta na manga. Ele não diz em voz alta, mas sua vantagem é conhecer toda a trama do romance. A heroína sabe a localização de minas de cristal que, segundo a linha do tempo, só seriam descobertas em 6 meses. Também conhece o local de um navio afundado repleto de tesouros.
Mas o jeito mais fácil de conseguir dinheiro é através da arte, paixão da protagonista original, a princesa herdeira. Ela costumava descobrir artistas desconhecidos, ajudá-los a se tornarem famosos e fazer fortuna com isso. Tudo o que nossa garota precisa fazer é encontrá-los primeiro. Antônio diz que vai usar as informações que reuniu nas ruas e seu olhar afiado para conseguir algumas obras de arte. O Duque acha a ideia plausível, mas ainda não entende como o rapaz pretende pagar por tudo isso. Antônio admite que é uma pergunta justa, afinal, todo negócio precisa de um capital inicial. Por isso, ele decide pedir ao Duque um pequeno empréstimo de apenas 20 bangs. Close lança um olhar penetrante e começa a pensar no assunto. Antônio implora para que ele confie apenas dessa vez, prometendo mostrar como pode transformar 20 bangs em 500 em apenas 2 meses. Mesmo desconfiado, Close acaba concordando em emprestar o dinheiro, mas impõe uma condição. Antes que Antônio pudesse reagir, 2 brutamontes aparecem ao seu lado e o seguram pelos braços. Assustado, o rapaz começa a se debater e a implorar para que o soltem, garantindo que vai pagar. O Duque explica que ainda não pode confiar completamente nele, pois é possível que tudo não passe de conversa fiada. Ele pergunta onde o rapaz pretende morar até quitar a dívida, já que a propriedade será vendida. A heroína congela, não tinha pensado nisso. Então, Close decide acreditar em sua palavra, mas sob uma condição: ele vai supervisionar pessoalmente o pagamento. Até que a dívida seja totalmente quitada, Antônio deverá trabalhar como servo na mansão do Duque. A heroína fica arrasada, pois tentou tanto evitar virar empregada do Duque, e, no fim, acaba disfarçada e servindo exatamente em sua casa. No ducado de Baltazar, Antônio recebe um quarto que, para sua surpresa, é bom demais para um simples servo. Alejandro explica que Jessen recebeu um papel um pouco diferente dos outros criados, além de servo da casa, ele também é parceiro de negócios do Duque. E, para completar, seu quarto fica a apenas 5 passos do escritório de Baltazar. Alejandro se oferece para mostrar-lhe toda a propriedade. A única vantagem dessa confusão é que ela não precisa dormir no alojamento dos criados homens. Enquanto explora o lugar, Rosélia mal consegue respirar, o peito está fortemente comprimido pelas faixas. De repente, uma jovem dama passa correndo, esbarra no novo servo e cai direto em seus braços. Ela é leve como uma pena, suave como uma nuvem. Com um suspiro irritado, a moça pergunta por quanto tempo ele pretende segurá-la daquele jeito. Quando Antônio a solta, percebe que só pode ser Cloete de Baltazar, a irmã do Duque. Assim que descobre que ele é o novo servo, ela o observa dos pés à cabeça e comenta que ele é até bem apessoado. Como Cloete adora tudo o que é bonito, decide ali mesmo que, a partir daquele dia, ele será seu assistente pessoal. Ultimamente, virou moda entre as damas da nobreza ter um servo atraente por perto, praticamente como enfeite. Antônio nem tem chance de responder antes que a dama de companhia de Cloete apareça no corredor. Cloete apenas avisa para o servo estar pronto para acompanhá-la a uma reunião no dia seguinte e sai correndo. Antônio fica parado, completamente atordoado, sem conseguir protestar. Alejandro comenta que ele é um sortudo, afinal, chamar a atenção de uma dama logo no primeiro dia é uma baita vantagem. Naquela noite, a protagonista desaba na cama, pensando nos acontecimentos do dia. Ela definitivamente não tem tempo para ficar seguindo uma jovem tão egocêntrica. Precisa devolver 500 bangs ao Duque em 2 meses, ou ele cobrará um preço alto. Falando nisso, Alejandro deveria ter trazido os 20 bangs prometidos, mas até agora não apareceu. Rosélia está ansiosa, precisando de um pouco de paz de espírito. Sendo seu primeiro dia na mansão, ela se sente desconfortável e quer apenas afrouxar o espartilho um pouco. Já está tarde. Provavelmente Alejandro só virá amanhã. Finalmente se livrando das faixas, a heroína se joga na cama, respirando aliviada. Ela relaxa, achando que ninguém vai invadir seu quarto a essa hora. Mas então, alguém bate à porta, e a heroína salta da cama em um pulo. Pega as ataduras próximas e tenta se enrolar novamente, mas faz um péssimo trabalho na pressa. Pensando que é Alejandro, abre a porta apenas um pouco, e dá de cara com o Duque. O assistente estava ocupado, então Close veio pessoalmente entregar o pagamento. Entrando no quarto, o Duque fica sem entender por que Antônio está agarrado a um vaso enorme. O servo explica que ele estava no caminho e que só queria movê-lo. Close estende um envelope com o dinheiro prometido, mas Antônio não pode aceitar porque as mãos estão ocupadas. Quando o Duque sugere que ele deposite o vaso em algum lugar,
O rapaz responde que ainda não decidiu o local ideal e pede apenas que o envelope seja colocado embaixo da planta. No dia seguinte, como planejado, Chloe vai à recepção com seu novo servo a tiracolo. Do nada, ela pede perdão a Antônio. Diz que a incomoda o fato de o irmão ser tão obcecado por dinheiro e não entender as pessoas. Por isso, como alguém que representa o ducado, está se desculpando em nome dele. Antônio responde que não há necessidade disso, mas Chloe insiste, achando tudo um absurdo. No fundo, ela sente que Chloe vai acabar enfrentando grandes problemas no futuro. Então Chloe apenas sorri e diz a Antônio para não se preocupar, porque enquanto ele estiver com ela, ninguém vai se atrever a mexer com ele. A moça promete protegê-lo, já que agora ele faz parte de sua equipe pessoal. Naquela noite, Chloe convida Antônio para jantar com ela, embora ele duvide que servos possam fazer esse tipo de coisa. A garota não vê problema algum, afinal, ele é um aristocrata. Assim que diz isso, percebe que Chloe está parado bem atrás dela. Sem dizer uma palavra ao irmão, Chloe se vira e chama Antônio para segui-la. O Duque nota que o rapaz parece bem tranquilo. Quer saber se Antônio já conseguiu juntar os 500 bangs, já que aparentemente tem tempo de sobra para passear com sua irmã o dia todo. Antônio apenas o lembra de que o próprio Duque lhe deu 2 meses para cumprir o acordo. Chloe comenta que, mesmo começando agora, é impossível juntar tanto dinheiro nesse prazo. O rapaz responde que o Duque não precisa se preocupar, pois é apenas um servo e não pode desobedecer às ordens da senhorita. Dito isso, ele se curva e se retira. No fundo, Rosélia está irritada com a arrogância do Duque, como se aquele olhar intimidador fosse suficiente para assustá-la. Enquanto Antônio se vira para sair, não vê um criado vindo em sua direção com um vaso de flores. Eles se chocam, e a água do vaso se espalha sobre ele. Chloe corre para ajudá-lo, preocupada, mas ele garante que está bem, só precisa trocar de roupa. De repente, ouve-se a voz do Duque atrás deles, perguntando se Antônio se machucou. Quando as roupas de Jessen ficam molhadas, uma faixa por baixo da camisa se torna visível. A heroína, em pânico, segura o peito e tenta inventar uma desculpa. O Duque insiste, querendo saber por que ele está usando uma bandagem se não está ferido. Rosélia sente os olhares penetrantes de Chloe e Chloe sobre ela, mas nenhuma explicação vem à mente. Nesse momento, Lady de Baltazar intervém, dizendo que Antônio se machucou por causa dela. Chloe explica que havia escorregado ao descer da carruagem recentemente e que o rapaz correu para ajudá-la, mas acabou caindo no processo. A mentira é tão convincente que o Duque acredita sem hesitar. A heroína agradece mentalmente à garota pela ajuda. No entanto, quando seus olhares se cruzam, Rosélia sente que Chloe talvez tenha descoberto a verdade. Como Antônio se feriu tentando ajudar sua irmã, o Duque pede desculpas por isso. Mas Chloe se irrita, perguntando por que ele tem que se desculpar por algo que ela fez. Quando o Duque pergunta se ela mesma se machucou, Chloe rebate com ironia, perguntando desde quando ele se importa com o bem-estar dela. Nesse instante, a heroína sente como se estivesse entre 2 tigres prestes a se atacar. Antes de sair, o Duque diz a Antônio para não se esforçar demais, lembrando-o de que, até quitar suas dívidas, o corpo dele não lhe pertence totalmente. Assim que ele se vai, Chloe explode de raiva, chocada com a frieza do irmão. Antônio então pergunta por que ela o ajudou. Chloe responde que viu o desespero estampado em seu rosto e não conseguiu ficar parada. Além disso, prometeu protegê-lo daquele tirano de coração gelado. Para ela, não importa o motivo das bandagens, talvez sejam cicatrizes que ele não quer mostrar, ou qualquer outra coisa, mas era evidente que ele estava passando por algo difícil. De repente, lembrando-se de algo, Chloe se vira para Jessen e diz que a filha do Marquês vai dar um chá em breve, e ele só precisa ficar ao lado dela e parecer bonito. Aconselha-o a trocar de roupa logo, para não pegar um resfriado. No dia seguinte, Rosélia, ainda disfarçada de Antônio, chega a Algres. No coração dessa vila está a primeira pintura que ela planeja conseguir. Na história original, a protagonista encontrava aqui sua primeira obra de arte e, desde então, passou a apoiar artistas desconhecidos. Em algum lugar na praça do mercado, deveria haver um homem vendendo quadros. Mas, por mais que Antônio procure, não consegue encontrá-lo. Uma velha que vende legumes pergunta se ele está procurando algo em específico. Antônio pergunta se há por ali um homem que vende pinturas. A mulher acha que ele está falando de Abelo, mas diz que faz tempo que não o vê. Se o rapaz está tão curioso sobre o artista, ela sugere que vá até a casa dele e descubra por si mesmo.
A mulher comenta que a porta de Abelo tem rosas desenhadas. Depois de um tempo, nossa garota finalmente encontra a casa certa. Bate com força várias vezes, mas ninguém responde. Convencida de que o artista está ali, ela bate mais uma vez e exige que abra a porta. Finalmente, ela se abre, e o dono da casa aparece, perguntando o que está acontecendo. Abelo não quer saber quem está batendo assim à sua porta. Nesse momento, Antônio percebe uma pintura atrás dele, retrata uma mulher e uma menina em um jardim florido de rosas, idêntica à original da história. Agora que tem certeza de estar no lugar certo, Antônio, cheio de charme, pergunta se o Sr. Abelo mora ali. Ele diz que se deparou com o trabalho do artista por acaso e veio vê-lo pessoalmente. Mas antes que Antônio possa sequer se apresentar, a porta se fecha na sua cara. Ele começa a bater novamente, implorando para o Sr. Abelo ao menos conversar. De repente, Antônio nota uma garotinha loira observando-o por trás do canto da casa. Assim que a menina percebe que foi vista, ela se vira e sai correndo. Antônio se aproxima e, agachando-se ao lado dela, pergunta se ela mora ali e por que está sozinha. A menina responde que a mãe lhe disse para não falar com estranhos. É então que Antônio lembra que não deveria ter se animado tanto estando em seu modo masculino. Pedindo desculpas por tê-la assustado, ele se levanta e promete ir embora. Mas então ouve o choro da garotinha atrás dele. Ao olhar melhor ao redor, Antônio percebe que a casa está claramente abandonada há muito tempo, ninguém cuida dela, e muito menos da menina. Enquanto isso, o Duque e seu assistente chegam ao Gris. Alejandro não entende por que seu senhor quer construir uma escola numa cidadezinha tão insignificante, mas Klaus acredita que há algo mais ali, já que a cidade fica fora da rota principal dos comerciantes que viajam entre a capital e o ducado. Como tudo gira em torno da capital, essa cidade também está crescendo, e vai prosperar ainda mais no futuro. E já que ali existe uma academia para nobres, o Duque quer fundar uma escola para a classe média e o povo comum. Alejandro fica impressionado com a visão de seu senhor, lembrando que ele sempre foi o melhor aluno da academia. No momento em que o Duque sugere visitar o mercado, Antônio passa por ele na mesma praça. Ele para diante de uma vitrine que exibe perucas femininas. Enquanto isso, Abelo termina mais uma garrafa de vinho, e sua filha, Erlin, observa o pátio pela janela. De repente, ela vê uma bela mulher loira caminhando em direção à casa. Pensando que é sua mãe, Erlin pula da cadeira e corre o mais rápido que pode até a porta. Ao chegar ao pátio, ela se lança nos braços da heroína disfarçada, que, com aquela peruca, realmente se parece com a mãe da menina. Abelo sai correndo atrás da filha e, constrangido, pede desculpas à mulher pelo engano. Ele tenta explicar à pequena Erlin que aquela não é sua mãe. Consolando a filha em prantos, Abelo revela que sua esposa faleceu há pouco tempo. Rosélia sorri e diz que não há motivo para desculpas. Um mês depois, Abelo deveria ver a princesa, a protagonista, no mercado. Como Rosélia havia imaginado, ele deve ter confundido a princesa com sua falecida esposa. Por isso, ela decidiu usar uma peruca da mesma cor do cabelo da princesa, só por precaução. Ajoelhando-se diante de Erlin, Rosélia se desculpa por a menina tê-la confundido com a mãe. Observando-a mais de perto, Erlin responde que está tudo bem, sua mãe tinha olhos azuis lindíssimos, e, de perto, elas nem se parecem tanto assim. A garotinha se vira para o pai e pergunta quando a mãe finalmente vai voltar para casa. Parte o coração ver Abelo mentindo, dizendo que logo ela estará de volta, apenas para confortá-la. Depois disso, ele se desculpa com Rosélia pela cena e pergunta o que a trouxe àquele lugar, já que ela não parece o tipo de pessoa que simplesmente vaga por aí. Rosélia, sem saber o que dizer, pensa apenas no quadro. Antes que possa inventar uma desculpa, Abelo pergunta se ela veio comprar uma pintura, talvez seja parceira do homem que esteve ali há pouco. Sem esperar resposta, o artista a convida para entrar. Depois de oferecer-lhe um chá, Abelo pede desculpas pela bagunça da casa. Rosélia comenta que o chá tem um aroma maravilhoso, mas seus olhos não param de se voltar para o quadro atrás dele. Percebendo o interesse, Abelo sorri, certo de que ela realmente aprecia a obra. Quando ele pergunta quem é Antônio para ela, Rosélia responde que é seu irmão mais velho. O artista suspira e, lançando um olhar para a filha, explica que aquela pintura foi sua última obra desde que a esposa morreu. Não pintou mais nada desde então, nem sequer saiu de casa. Mas ao ver Erlin correr para abraçar Rosélia minutos atrás, Abelo percebeu algo, que não era o único a se sentir solitário e ferido, sua filha também estava sofrendo, talvez ainda mais. Após um momento de silêncio, Abelo anuncia que vai vender o quadro.
Rosélia pergunta se ele tem certeza, já que parece algo muito importante para ele. O artista responde que tem sido egoísta, preso àquela pintura, incapaz de seguir em frente. Mas isso é tolice, afinal, é só uma imagem. Ele precisa se recompor, vender o quadro e usar o dinheiro para cuidar melhor de Erling, comprar roupas novas e dar a ela o que sua esposa teria desejado. Por fim, Abelo agradece a Rosélia e a seu irmão Antônio por tê-lo ajudado a recuperar o rumo. É difícil para ela ouvir isso, porque sabe que, mesmo que não tivesse ido até ali, ele acabaria encontrando alguém no mercado que o ajudaria a se reerguer. Antes de partir, Rosélia garante que o quadro dele será reconhecido como uma verdadeira obra de arte. E mesmo que Abelo não entenda por que ela está tão certa, a garota responde que é simplesmente uma obra-prima, e as pessoas acabarão reconhecendo seu valor. A heroína sabe muito bem que, na história, esse artista receberá apoio da família real e continuará criando grandes obras. Depois de conseguir o quadro, Rosélia volta ao mercado, planejando seu próximo passo. Perdida em pensamentos, ela não prestava atenção por onde andava e acabou esbarrando nas costas de alguém. Caindo de cara no chão, pediu desculpas sem nem olhar para quem tinha batido. Quando o homem se virou para perguntar se ela estava bem, Rosélia levantou o olhar, e seu coração gelou. Era o Duque. O mesmo Duque que ela tentava evitar, e ela ainda estava escondida atrás do quadro. Desesperada, tentou pensar rápido no que fazer. O Duque, confuso, perguntou por que ela estava cobrindo o rosto e se havia se machucado. Mas, sem dizer uma palavra, Rosélia se virou e saiu correndo, ainda escondendo o rosto atrás da pintura. Alejandro ficou sem entender por que a mulher fugiu tão rápido e perguntou ao Duque se ele a conhecia. Klaus respondeu sorrindo que isso era impossível, embora os olhos dela lhe parecessem estranhamente familiares. De volta à propriedade Baltazar, Rosélia olhou ao redor com cuidado e só relaxou quando viu que tudo estava normal. Ainda não acreditava que o destino tinha feito com que se cruzassem no pior momento possível, justamente quando ela estava disfarçada. Indo até a porta do Duque, verificou se ele já havia voltado. Nesse instante, a voz de Klaus ecoou atrás dela. Ele se aproximou, abriu a porta de uma vez e perguntou o que Antônio queria. Tentando agir com naturalidade, Antônio respondeu que não precisava de nada. O Duque o interrompeu dizendo que, na verdade, tinha algo sério para lhe dizer. Entrando no escritório, Klaus fez um sinal para que Antônio o seguisse. O Duque começou dizendo que Antônio havia contado que sua irmã mais nova, Rosélia de Essen, estava morta. Mas naquele mesmo dia, ele havia encontrado uma mulher idêntica a ele. Aproximando-se do rapaz, o Duque acrescentou que aquela mulher tinha exatamente o mesmo perfume. Antônio fingiu total ignorância, dizendo não ter ideia do que o senhor de Bazar estava falando. Mas o Duque insistiu, exigindo saber se Rosélia estava realmente morta. Se Antônio tivesse mentido e escondido a irmã, ele estaria encrencado. Só então a heroína percebe que o Duque nunca descobriu que ela era, na verdade, aquela garota. Aquele homem sempre fora frio e sem sentimentos, usou Rosélia, que o amava de todo o coração, e depois a jogou fora como se não valesse nada. No fim, ela teve um destino trágico. Reunindo coragem, Antônio afirma que o Duque está delirando. E que, além disso, não se fala desse jeito com alguém que perdeu a irmã. Ele ainda acrescenta que Rosélia nem era sua irmã de sangue. Quando eram crianças, a mãe de Rosélia se casou com o pai dele, o barão, e levou a filha junto. E, por não terem laços de sangue, seria impossível parecerem tanto. O Duque admite que pode ter se enganado, vira as costas e o dispensa. Mas antes que Antônio chegue à porta, Klaus solta uma última provocação. Se tudo aquilo for apenas atuação, ele merece aplausos. De Essen lança-lhe um olhar rápido e sai em silêncio. Sozinho, Klaus se culpa por ter agido de forma tão impulsiva, tudo por causa daquele perfume que o confundiu. De volta ao quarto, Rosélia vibra de alegria por ter conseguido enganar o Duque. Ela tinha o quadro que queria, e agora só faltava vendê-lo por um bom preço. Mas ainda precisava descobrir como fazer isso, especialmente como chamar a atenção da princesa para a pintura. Cloete percebe que Antônio está tenso e oferece ajuda, dizendo que ele precisa brilhar mais do que qualquer um naquela noite. Não pode se deixar abater. Antônio sorri com a insistência dela, o que a deixa um pouco irritada, ele parecia duvidar do que ela era capaz de fazer. Mesmo assim, Essen admite que, dessa vez, as coisas serão difíceis. Para quitar as dívidas, ele precisa primeiro se encontrar com Sua Alteza, a princesa. Ao ouvir isso, Lady Baltazar comenta que não há nada de especial nisso. Sorrindo, pergunta se Antônio sabe onde será o chá de hoje.
O rapaz olha pela janela e se surpreende ao ver que estão chegando à mansão da família da princesa herdeira. Durante o chá, Antônio conquista a admiração das jovens aristocratas convidadas. Ele cria um penteado deslumbrante para Ecalia Deritan, a irmã mais nova da princesa herdeira, pertencente à família de marqueses. Todas comentam sobre o talento e a beleza impressionante de Antônio. Cloete confirma com orgulho que ele é realmente um daqueles raros homens de beleza encantadora, mas Juliette de Belmont, uma jovem da família Mares, apenas bufa de irritação. Para ela, alguém tão delicado jamais poderia ser um verdadeiro servo, parecia que se quebraria ao menor toque. Cloete já estava pronta para defender Antônio, mas ele a acalmou, garantindo que estava tudo bem. Ele se aproxima de Lady Juliette, apresenta-se com educação e pergunta se pode arrumar o cabelo dela. Ela cora como louca assim que ele diz isso. Nossa garota sabe exatamente como lidar com esse tipo de pessoa, gente snob costuma se derreter por um pouco de gentileza. Antônio insiste que um penteado preso realçaria muito os traços da dama. As jovens à mesa ficam impressionadas com a facilidade com que aquele rapaz fez o cabelo. Cloete intervém, dizendo que Antônio tem ainda mais talentos, como um olhar infalível para a beleza. Ela conta que ele é apaixonado por pintura e tem um senso estético tão apurado que até o Duque concorda. Cloete pergunta a Lady Ashley se é verdade que a irmã dela também gosta de quadros. Ashley confirma, acrescentando que a princesa recentemente convidou vários artistas ao palácio, mas que ainda não encontrou uma obra que realmente a agrade. Aproveitando a deixa, Cloete menciona que Antônio conseguiu há pouco uma pintura que talvez encantasse a princesa. Ashley promete contar à irmã, na esperança de que, quem sabe, finalmente algo chame sua atenção. Cloete olha disfarçadamente para Antônio, sinalizando que o plano funcionou. E agora, apenas alguns dias depois, nossa garota entra no Palácio Imperial segurando o quadro de Abelo firmemente debaixo do braço. Depois de 3 anos vivendo neste corpo, ela está prestes a conhecer a princesa herdeira. Aproxima-se da porta com um misto de receio e expectativa, é a entrada para a protagonista do romance. Ilon de Lugvet sorri e cumprimenta Antônio, que anuncia ter algo a mostrar. O jovem fica praticamente deslumbrado pela beleza da princesa. Emocionado por conhecer a heroína da história, ele faz uma reverência e diz ser uma grande honra. Yvel manda Antônio levantar a cabeça, lembrando que Cloete é como uma irmã para ela. Como ouvirá tanto alarde sobre aquele quadro, a princesa estava ansiosa para ver a obra. Antônio desembala a pintura, a coloca no cavalete, e a princesa a observa por um longo instante, ficando visivelmente tocada. Depois, ela se vira, sorri e diz que a pintura é realmente muito boa, quase consegue sentir as emoções da mulher na tela. Eufórico por Sua Alteza ter gostado, Antônio revela o nome do artista, Abelo Anton. Yvel agradece a Essen por lhe mostrar aquela peça incrível e diz que quer fazer uma proposta. Como todos sabem, princesas não têm total liberdade para sair por aí, e embora ame pinturas, é difícil para ela encontrar obras de qualidade porque não pode deixar o palácio. Ela pede um favor a Antônio, confiando no seu olhar para a arte, e promete pagar um preço justo. Pede também que Essen continue buscando e apresentando a ela obras-primas como aquela, e ele aceita com prazer. Mas primeiro a princesa precisa estipular um valor, sua dama traz o cheque em uma bandeja. Nossa garota mal acredita, no romance original, Yvelon pagou 500 bangs por aquela pintura. Ao ver o cheque, Antônio exclama surpreso, está escrito 1000 bangs. Segundo Yvelon, esse montante inclui não só o preço da pintura, mas também um extra para lubrificar as engrenagens, pois ela quer que Essen continue trazendo obras para ela. Nossa protagonista quase brilha de felicidade, talvez consiga quitar a dívida bem mais rápido do que imaginava. Nesse instante, avisam que Sua Alteza, o príncipe herdeiro, acabou de chegar. Antônio faz uma reverência e percebe a tensão no ambiente. O príncipe, com cabelos dourados e olhos como raios de sol, tem um ar cortante. Esteban Vanellope Dugzet, o protagonista problemático do romance, sempre implicou com a princesa, só lá pelo fim da história ele se arrepende e começa a mudar. Com medo, Yvel explica que convidou Antônio apenas para checar como ele estava. Esteban desconfiado quer saber o que a princesa está tramando, já que é estranho que ela tenha chamado o servo de um duque só para se informar sobre a saúde de uma nobre. Ele supõe que ela esteja em segredo em contato com a família do duque. Klaus de Bazar e Avelon eram amigos de infância, tão próximos que parecia impossível separá-los, até que o príncipe entrou no meio e tudo mudou. A relação azedou, hoje eles se ignoram com os braços cruzados e sorrisos cínicos. Esteban exige que Yvel fale o que está planejando, achando que ela está conspirando com o ducado pelas costas dele.
A princesa afirma que ele está exagerando e, segurando a mão da esposa, o príncipe pergunta o que ela fará se ele não parar com as acusações. Afinal, se ela pretende empurrá-lo para um fim prematuro como aconteceu com a mãe dele, azar, ele não é tão fraco assim. No romance original, esse tipo de situação acontecia o tempo todo. As dúvidas e mal-entendidos só se acumulavam até virar um grande desastre. Tudo o que faltava era Klaus aparecer do nada para deixar tudo ainda pior. E adivinha? No exato momento em que ela pensa nisso, o Duque entra na sala, libertando a mão de Eivel do aperto de Estaban, e, com toda a calma do mundo, manda Sua Alteza parar com aquilo. Ela não acredita que isso está realmente acontecendo bem na frente dela. O príncipe herdeiro ironiza, dizendo que o Duque chegou bem a tempo, e comenta que agora ele parece o vilão da história. Logo, ele e Klaus começam a discutir até que Avelion grita para os dois pararem, ou então ela vai faltar ao próximo evento diplomático. Como a princesa está impondo limites, Estaban decide ir embora. Mas antes de sair, ameaça dizendo que, se o Duque cruzar seu caminho de novo, toda a família dele vai pagar caro por isso. Assim que o príncipe vai embora, Klaus pergunta por que Avelion continua deixando que ele a trate como lixo. Irritada, ela retruca que isso não é da conta dele. Nesse momento, o Duque percebe que Antônio estava ali o tempo todo e se volta para ele, perguntando o que estava fazendo ali. A princesa, tentando esconder o verdadeiro motivo de estar coletando pinturas com Antônio, responde rapidamente que chamou o servo apenas para verificar as instalações. Klaus, desconfiado, pergunta se Antônio vai continuar ali parado até mandarem ele sair. Assim que ela sai da sala, pensa consigo mesma, sério que o Klaus achou que eu estava ali porque queria? Antônio mal sai do palácio quando o príncipe herdeiro o chama de um canto. Ele finge que não ouviu, mas Estaban o alcança. Antônio se vira, fingindo surpresa, e pergunta o que Sua Alteza quer com um simples servo. O príncipe olha ao redor, certificando-se de que ninguém está por perto, e o agarra pela gola. Estaban o arrasta até o jardim, onde ninguém pode ouvir. Encostando-o na parede, exige saber quais ordens recebeu do Duque, se está espionando ou apenas observando. Ele promete libertá-lo se responder com sinceridade, mas Antônio afirma que não recebeu ordem alguma. O príncipe insiste, oferecendo pagar o dobro, talvez o triplo do que o Duque estaria pagando. A oferta de trair Klaus e ainda lucrar é tentadora, mas Antônio se mantém firme, dizendo que só está ali para fazer seu trabalho. De repente, Estaban segura o pulso do servo e se surpreende com o quão delicado ele é. Acha estranho Antônio ser tão baixo e franzino. Pergunta seu nome, e, naquele instante, memórias do romance original invadem a mente da heroína. No passado, ao descobrir o nome da pequena criada do Duque, Rosélia, o príncipe ordenou que os guardas a levassem para a guilhotina. Nenhum dos pedidos de socorro dela, nem mesmo ao próprio Klaus, adiantaram. Enquanto Antônio fica em silêncio, perdido em lembranças, o príncipe começa a perder a paciência. Afinal, foi esse homem, no romance original, o motivo de Rosélia ter morrido. Ela foi pega espionando uma conversa importante a mando do Duque e acabou executada. Por fim, o servo recupera a compostura e diz a Estaban seu nome. O príncipe comenta que o nome não combina com ele e pergunta por que é tão mirrado. Antônio explica que cresceu passando fome, e que sua baixa estatura é um assunto do qual prefere não falar, é sua maior insegurança. O príncipe finalmente o solta. De volta ao ducado de Baltazar, Antônio entra no escritório de Klaus e entrega um envelope com o dobro da quantia prometida. Está curioso para ver o que o Duque dirá, já que duvidava que ele devolveria o dinheiro. Klaus pega o envelope, mas quer saber o que Antônio fazia no palácio da princesa. Ele não acredita que tenha sido Closet quem o mandou e exige a verdade. O Duque proíbe usar a princesa para qualquer tipo de vantagem. Mas Antônio rebate, dizendo que a forma como vai pagar sua dívida não é da conta dele e manda Klaus cuidar da própria vida. O Duque se levanta furioso, agarra o servo pelo casaco e grita, perguntando como ousa falar da princesa desse jeito. Antônio responde com calma que não tem intenção de machucar Avelion, e que Klaus está distorcendo as coisas, o que o coloca numa posição difícil. Assim que quitar a dívida, ele vai desaparecer, e se era só isso que o Duque queria dizer, ele prefere ser liberado. Por fora, parece tranquilo, mas por dentro ela está fervendo de raiva. Afinal, o próprio Duque usou e descartou Rosélia sem nem ao menos defendê-la quando ela foi sacrificada por causa de um erro dele. Quando Klaus for acusado de traição e estiver prestes a ser executado, ela não vai mover um dedo para ajudá-lo. Em vez disso, vai sorrir, radiante, satisfeita por vê-lo finalmente pagando por tudo.